nome de Jesus. Amém. Ok. Para quem teve de manhã aqui? Quem teve de manhã? Eita, tem alguns que vieram aqui, repetiram a dose. É lógico que nem todos puderam estar, mas quem pôde estar, muito bom ter você aqui. Eu nunca fiquei realmente tanto tempo fora do púlpito, por uma razão tão poderosa, grandiosa como essa. Deus nos levou a isso. Enquanto eu vou ministrar aqui, eu confesso, eu não vou pregar hoje. Na verdade, eu creio que a igreja, por esse período, tudo que esperava era receber de Deus uma direção. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, de um mover profético, e nós estamos nos movimentando de acordo com esse mover profético de Deus sobre nós. Há uma grande promessa da parte de Deus para cada um de nós, para cada um da igreja, e eu acredito muito naquilo que Deus começa aqui. Eu quero declarar dias, meses e anos extraordinários na sua vida. Quem recebe? Amém. Vou declarar de novo. Eu declaro que você vai viver dias, meses e anos extraordinários. Ok. Deus colocou algo no meu coração para ser feito hoje à noite. Eu confesso que quando Ele dá uma direção, a gente só tem que obedecer. Aqui temos algumas cartas. Eu recebi algumas, não estão todas aqui. Eu até pedi para que fossem trazidos aqui. Eu pedi só as cartas, mas me trouxeram também um presente aqui. Muito significado, acho que por causa disso. Também algo aqui que também representou algo poderoso esses dias, desse período. Mas eu quero motivar, eu quero motivar a igreja a fazer algo diferente. Não só agora, mas durante todo o ano de 2026, vocês vão entender daqui a pouco, até porque eu pedi para que essas cartas aqui fossem trazidas e colocadas aqui no altar. Mas vamos devagar. Eu queria que você, durante esse período de culto, se houver algum toque diferente na sua vida, algum toque especial, enquanto nós estamos ministrando aqui, alguma revelação, alguma palavra, alguma coisa no seu físico, talvez um calor, talvez um tremor, talvez você sinta apenas um peso violento sobre você, talvez um calafrio, arrepio, sei lá, qualquer coisa. Isso pode acontecer nas suas mãos, isso pode acontecer nos seus pés, isso pode acontecer em qualquer lugar do seu corpo, enquanto nós estamos ministrando aqui. Qualquer coisa que acontecer nesse nível, eu quero só que você levante a sua mão. Talvez isso já tenha começado a acontecer ainda no louvor. Talvez isso já tenha começado a acontecer na hora da adoração. E só para saber, na hora da adoração, alguma coisa semelhante, levanta a mão aí na vida de alguém. Ok. Vocês vão entender a razão de tudo isso. Mas eu quero que você, se você sentir, levante a sua mão mesmo enquanto eu estou ministrando. Tem alguém sentindo algo diferente agora, um calor, alguma coisa assim? Já levanta a mão, ok. Mais pessoas que começam a sentir alguma coisa, ok. Vai acontecer mais durante o decorrer dessa pregação. O que não é uma pregação. Eu quero também aqui, começando a agradecer
Nós temos, graças a Deus, uma equipe maravilhosa de liderança, que Deus tem levantado, e nesses 3 meses, eles foram fundamentais. Eu quero agradecer cada um deles. Deixa eu chamá-los aqui na frente, ou talvez não, né? Fique em pé aí, depois, no seu próprio lugar, e depois eu vou pedir à igreja para saudar, mas é um momento de gratidão. Alguns ministradores do domingo à noite, e domingo pela manhã, pastora Elda, por favor, querida, fique em pé, pastora Daiane, pastor Rafael, o ministro David está lá atrás, né, cuidando lá do nosso som, Tairone, mestre Tairone, acabou de sair também lá, cuidando da criança. Nós também tivemos alguns que atuaram na terça-feira, no nosso Empoderar. Eu quero agradecer também, alguns já estão de pé, que ministraram, pastora Daiane, João Carlos, que está viajando, meu genro, Pablo. Cadê o Pablo? Pablo, fica em pé aí, cadê o Pablo? Está onde o Pablo? Eu vi ele por aqui, está lá atrás. Pablo está lá atrás, eu não sei, é cuidando de criança? Porque depois eu quero todo mundo aqui, ninguém fora, pelo amor de Deus. A Bruna, muito obrigado, Bruna, pode ficar em pé. A ministra Gabi, esteve ministrando, o pastor Rafael, a Pâmela, também esteve ministrando. O Robert, cadê o Robert? Eu acho que eles não vieram agora à noite, né? Tá cuidando lá do Kids, são trabalhadores. O Clóvis também esteve ministrando, né, Clóvis? Então, dá uma salva de palmas. Vocês podem ficar em pé, porque foram 3 meses maravilhosos. Eles fizeram melhor do que eu poderia fazer. Com certeza foi algo lindo, e eu quero agradecer a cada um desses líderes que Deus levantou nesse período desses 3 meses. Muito obrigado a cada um de vocês. Pode assentar-se. Uau! O que Deus vai fazer hoje aqui? Que expectativa é essa? Que graça! Eu acredito que Deus vai estar liberando sobre a vida de cada um aqui algo diferente, algo novo. Talvez na vida de alguns, algo muito mais especial. Eu acredito que Deus, nessa noite, vai estar tocando em pessoas. E é por isso que eu pedi para você se levantar, caso sinta algo, um toque. Durante esses 3 meses, eu não ministrei nenhum. Na verdade, eu tinha uma agenda lá em Goiás, em Tocantins, e não pude cancelar. Eu liguei, peguei meu telefone para cancelar a agenda, eu não queria, mas eu não consegui. Eu terminei atendendo esse pastor, e eu fui lá, e foi, na verdade, muito especial. Eu tinha que ministrar, a igreja estava passando por um processo, de uma batalha, e eu creio que Deus me levou lá por esse objetivo. Enquanto eu estava ministrando, eu lembro uma pessoa que estava visitando a igreja, tinha acabado de se converter, ela era uma responsável pela segurança da cidade, era uma pessoa até muito relevante na cidade, na verdade, e ela estava sentada na segunda fileira, e ela disse que enquanto eu pregava, ela via dois leões na minha frente, enquanto eu estava ministrando. Eu entendo que eram 2 anjos, né? 2 anjos em forma de leão. Eu gosto muito do leão, eu sou apaixonado por essa figura de leão. Deus me deu uma chácara, e eu fiz um portão, e no portão eu levantei 2 colunas, e aquelas 2 colunas serão para receber dois leões, 2 figuras de leões, bem na entrada daquele portão, daquela chácara. Eu sou realmente muito apaixonado, e eu entendo que Deus trouxe essa revelação para mim, até para mostrar que Ele está comigo para me proteger. Meu irmão, leão, ele é o leão da tribo de Judá, amém? E eu sei que Ele está agindo, Ele está operando, Ele está manifestando da sua graça, do seu poder e da sua unção. Nesse período de 3 meses, onde nós paramos com o objetivo, ouvir a voz de Deus. Diante de uma revelação profética, diante de uma palavra profética, nós decidimos fazer isso.
É lógico que foi desafiador para mim. Esses 3 meses, você pode pensar, o pastor descansou. Deixa eu falar para você, eu não tive tempo nenhum para falar a verdade. Eu não tive tempo para as coisas mais básicas. Às vezes eu deixava coisas para trás por falta de tempo. Na verdade, eu até viajei bastante, em cada final de semana, às vezes num ambiente diferente. E o que eu tenho para dizer para você é que em cada ambiente onde Deus nos levava, Deus levantava profetas para confirmar a mesma palavra que nós recebemos aqui como igreja, nesse período onde Ele está nos levando para viver algo novo. E eu quero aqui começar falando com vocês do início desse movimento. E é importante falar sobre os começos. Os começos são importantes. Mas nem sempre aquilo que começa, termina. Ou se termina. Às vezes nós abandonamos, às vezes nós sepultamos, às vezes nós deixamos sonhos e projetos para trás. Às vezes as circunstâncias da vida faz com que a gente pare de sonhar. Faz com que a gente pare. Mas eu quero voltar lá no começo, aonde houve uma palavra de Deus, uma visitação de Deus, ainda quando eu tinha 20 anos de idade. O ano era 1987, meados de março de 1987, eu, aos 17 anos, estava no seminário lá no Maranhão, e depois terminei 3 anos e fui impulsionado a buscar me formar num tipo de bacharelado, ou seja, eu queria um pouco mais, aprender um pouco mais, eu tinha muita sede. E eu resolvi pegar um ônibus para o Rio de Janeiro. O seminário que eu ia fazer era um dos seminários mais importantes no Brasil. Ainda dentro do ônibus, eu ouvi uma voz de Deus claramente dizendo que eu não iria ficar no Rio de Janeiro. E eu não entendi muito bem, porque eu estava com a mala pronta, eu tinha me organizado e eu ia ficar internado lá, estudando um período no Rio de Janeiro, todo empolgado, era um sonho que eu queria realizar. Mas, dentro daquele ônibus, de madrugada, Deus fala que o Rio de Janeiro não seria o meu destino. E eu não aceitei aquilo, eu fiquei com uma revolta interior. Sabe quando você parece que vão abortar, e aí quando você vê que é Deus que está abortando, você não entende. Por que então permitiu fazer todo esse trajeto? E aí eu fiz uma prova com Deus, e eu não vou entrar aqui nos detalhes por causa do meu tempo. Eu só sei que quando eu cheguei no seminário lá no Rio de Janeiro, com os meus 20 anos de idade, eu cheguei no Rio de Janeiro e fui conversar com o reitor do seminário para ver se eu era admitido, se eu era aceito, se iria ter um tipo de aproveitamento das matérias que eu tinha feito por 3 anos, isso era uma das provas. E o reitor do seminário falou que eu teria que fazer tudo do zero. E era tudo que eu não queria ouvir, porque se ele falasse exatamente nessas palavras, eu teria que sair daquele ambiente e ir para outro. Ainda dentro do seminário, chorando, depois de me despedir dos 2 amigos que eu tinha lá da mesma igreja que eu era, que estavam estudando lá no seminário, eu dentro do banheiro, tomando banho, lágrimas caindo nos meus 20 anos,
Deus mandou pegar um ônibus e ir para o Mato Grosso do Sul. Eu confesso para você que eu não sabia, nem tinha seminário no Mato Grosso do Sul. E Deus fala para mim ir para uma cidade chamada Dourados. Eu não sabia que tinha seminário em Dourados. E eu saí daquele banheiro, fui direto para o meu quarto, peguei a mala. No mesmo dia que cheguei no Rio de Janeiro, nem dormi. Peguei o ônibus e estava já em direção para Mato Grosso do Sul. Quando eu cheguei na rodoviária de Dourados, eu perguntei para alguém que estava lá na rodoviária. Conhecia ninguém, fui buscar informação. Olha que loucura. Tem algum seminário aqui em Dourados? Eu fui perguntar para um que sabia da história. Tem um. O ônibus para lá na frente. Pega esse ônibus e você vai lá no seminário. É um seminário chamado Anna Walleman. Eu peguei o ônibus e fui parar na frente do seminário. Só que quando eu estava lá no ônibus, eu disse com Deus, quando eu estava indo para o Mato Grosso do Sul, Deus, então a prova é a mesma. Que eu fiz por Rio de Janeiro, você vai confirmar que meu lugar é em Dourados. E Deus então confirmou, e eu terminei ficando em Dourados. Mas, onde eu terminei de chegar, eu cheguei por volta de fevereiro, em março, ou seja, ainda um mês depois, eu fui entrar no meu quarto para orar, 10 horas da noite. A presença de Deus veio tão forte naquele quarto, naquele ambiente, mas tão poderosa naquele ambiente, e eu comecei a ouvir Deus falando comigo como que uma voz audível, como você está me ouvindo aqui. Era algo muito forte, e Deus revelava todo o ministério, Ele falava de coisas que estariam acontecendo lá no futuro. Foi das 10 da noite, ou seja, das 22 horas até as 4 da manhã. Deus falou algumas coisas que até agora eu não falei para ninguém, guardando no meu coração, exceto para uma pessoa que eu queria, estava muito preso, eu pedi licença a Deus para compartilhar, que foi o pastor Domingos. O tempo vai passando. 20 anos de idade para 59. Você começa a questionar. A semelhança de Abraão, que tinha uma grande promessa na vida dele, ele começou a questionar por causa da demora. A Sara, sua esposa, também começou a questionar por causa da demora. Eles até deram um jeitinho, resolveram dar uma ajuda a Deus, e Sara e Abraão chegaram num nível de concordância e eles resolveram entre si, Sara concedendo ou admitindo que ele se relacionasse com uma concubina, para, através daquela concubina, gerar um filho. Deus não tinha falado para ele fazer isso, foi porque o tempo estava passando e ele não via o cumprimento da promessa. Por causa do comportamento e da atitude deles, até hoje há um conflito entre judeus e árabes, porque eles tiveram um filho Ismael, descendência árabe, e a partir dessa descendência árabe, hoje, uma disputa violenta entre todo judeu e todo árabe. Vocês percebem o que há na disputa entre muçulmanos e judeus. Isso por causa de tudo isso. Quando um anjo visita Abraão e Sara para falar que naquele ano a semente viria, a promessa iria chegar, o Isaac iria chegar, Sara sorriu, Abraão questionou, a Sara sorriu, disse: eu já estou velha, ou seja, meu útero já perdeu a capacidade, e agora ele chega dizendo que esse ano nós vamos ter o Isaac. Desanimada, Abraão cansado, vencido pelos anos,
E eu confesso que, depois de tanto tempo, também uma promessa, eu já estava pensando que, Deus, essa promessa não vai acontecer no meu exercício ministerial. Eu vou investir em outras pessoas, eu vou formar pessoas, e tudo que o Senhor prometeu a mim, cumpra na vida deles. Mas algo começa a acontecer. Dia 18 e 19 de agosto do ano de 2023, pastor Marcelo, ele vem aqui para a igreja ministrar e fazer uma conferência. Mas preste atenção, porque antes do pastor Marcelo vir, eu estava lá em São Paulo, numa conferência em Marília, tinha um grande trânsito e relacionamento com ele, amigos, estávamos naquela conferência, numa imersão, na verdade. Deus falou para mim claramente, o dia que o pastor Marcelo for na igreja, o dia que o Marcelo for na igreja, haverá uma virada de chave, uma mudança. E eu disse, então, se vai haver a virada de chave, uma mudança, eu vou convidar para ele ir o mais rápido possível. No ano seguinte, eu falei, Marcelo, eu queria convidar você para ir na igreja. Você pode? Ele falou, claro que eu posso. E não deu certo dele vir. Marcamos por algumas vezes e não deu certo. 8 anos se passaram. Amigo, bastava eu falar, você pode vir? Ele dizia, eu posso, mas não dava certo. 8 anos se passam. Mas aí, dia 18, 19 de agosto de 23, o pastor Marcelo vem aqui. E o pastor Marcelo ministra. Eu confesso, ele chegou aqui na sexta, ministrou no sábado. No domingo, ele falou para mim, pastor Valmir, eu não estou entendendo por que Deus me trouxe aqui, ainda não consegui discernir. E aí nós fomos, eu lembro, eu queria honrá-lo, e aí eu levei a uma churrascaria, e a gente estava conversando. Foi um tempo poderoso. E aí Deus trouxe revelação clara, o porquê que ele estava vindo nessa data. 8 anos depois. É porque alguma coisa era necessário ser tratado diretamente comigo. Foi um tempo de mesa pessoal. E Deus falou claramente ao pastor Marcelo e a mim, que o tinha trazido aqui, para ministrar a mim, aquele tempo de mesa. Em que sentido? O tempo da promessa, 20 anos, tantos anos se passaram, quantas coisas, mas nada acontecendo, desânimo chegou. Não de desistir da igreja ou do ministério, mas de desistir do sonho, do projeto. Talvez não acreditando num fluir, num poderoso avivamento, que se ganhasse multidão. Nossa equipe vai até Araçatuba, depois da vinda do pastor Marcelo, e eles voltaram com uma visão ampliada. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu até falei, pastor Marcelo, eu queria que você voltasse no ano seguinte para nos acompanhar. E ele falou, tudo bem. É só me convidar. E aí, na conferência do ano passado, Deus gerou no meu coração convidar o pastor Domingos. Do ano retrasado, quer dizer. Aí convidamos o pastor Domingos, ou seja, passa-se um ano, o Marcelo não vem. Logo depois, no segundo ano, sentado à mesa, conversando com alguns líderes, e falando sobre a conferência que estava chegando e quem convidar,
E aí, alguns sugeriram o nome do pastor Danilo Mesquita. Eu disse, eu estava com vontade de trazer o Marcelo. Ele disse que vem. Mas algo nos levou a trazer o pastor Danilo aqui. Pastor Danilo, dia 14, 15 e 16 de agosto de 2025, na nossa conferência anual, ele vem. Ministra sexta, ministra sábado, no domingo de manhã ele ia falar só a liderança. Que manhã maravilhosa, que coisa espetacular. À noite, Deus o usou para trazer uma palavra profética para a gente. Que antes que o ano terminasse, antes que 2025 terminasse, receberíamos uma palavra, uma chave, algo que viria para mudar algo. E nos próximos anos, viríamos ou viveríamos coisas extraordinárias. Eu achei uma ousadia do Tairone, mas ele foi ousado e deve ser. E ele levanta a mão e pergunta ao pastor Danilo se aquilo fazia parte da pregação ou era uma palavra profética, direcionada. E ele disse, eu acredito que é uma palavra profética. Aquilo de verdade mexeu com a gente. Eu fiquei impactado. Alguns líderes ficaram muito impactados. O pastor Rafael não conseguia nem dormir de noite. Depois da palavra profética, eu percebi que Deus estava reavivando algo dentro de mim. Com o pastor Marcelo, aquilo reacendeu. Mas aquela chama acesa, a empolgação, o sonho reavivando dentro de mim, com a vinda do pastor Danilo, aquilo foi num nível muito maior, cresceu. E eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Conversando com o pastor Rafael, eu disse, pastor Rafael, eu estou pensando em me ausentar do altar. Por 3 meses, eu quero me consagrar mais, quero buscar de Deus uma direção, quero saber qual é a direção que Ele tem para nós. Mas eu falei, eu só que não tenho uma decisão tomada, eu preciso decidir sobre o assunto. E aí chegou um tempo onde nós fizemos uma viagem, uma conferência. Deus tem seus caminhos. Eu tinha convidado algumas pessoas para ir para a conferência, inclusive a minha filha. E aí foi acontecendo coisas e eu já tinha desistido da conferência. E aí ela chega e fala para mim, pai, eu estou indo, eu quero ir. Eu disse, eu também quero. Por que eu tinha desistido? Eu tinha chamado alguns líderes da igreja para ir comigo. Eu tinha prometido pagar, se não toda a despesa, pelo menos a metade delas, para ajudar, era um investimento pessoal na vida deles. Quando eu fui perceber o caixa, nós não estávamos com condições de ajudar. E eu achava injusto ir sozinho. Mas quando ela falou isso, eu falei, filha, eu não tenho condições de ajudar, eu prometi, eu não tenho. Ela disse, não, mas a gente banca. E com isso, alguns corajosos se despertaram para ir junto. Pastora Daiane, Bruna, meus filhos ficam em pé. Quem foi para o voo comigo? O Clóvis, Joe, cadê, quem mais? Quem mais? Foi só a gente mesmo, né? Hã? Cadê ela? A Pri do Robert.
está lá atrás também. E aí, obrigado. Esses meninos voltaram do voo, todos impactados. Eu fui marcado por dentro e por fora. Eu só não vou mostrar as fotos. Só os mais próximos viram. Aquilo que Deus me falou há 20 anos, quando eu tinha 20 anos, em 87, Deus não tinha revelado mais para ninguém. Passou todo esse período, todo esse tempo. A única pessoa que Deus tinha falado a respeito daquilo que Ele falou comigo, lá naquele quarto, no seminário, foi com uma pessoa, uma profetisa, uma mulher do coque. Porque, oh, que coisa, os seminaristas iam lá na casa dela, todos batistas, tradicionais, e quando voltavam daquela casa, voltavam orando em línguas, e todos no reteté. Eu era alguém que não acreditava nesse negócio dos dons espirituais, eu achava que isso tinha ficado lá para trás. Na verdade, eu era um radical. Eu achava que esse negócio era até demoníaco. E aí eu disse, se um dia eu for na casa dessa mulher e ela tiver, e eu falar em línguas, eu vou colocar a mão na cabeça dela e vou expulsar os demônios. E aí chamei 2 amigos para ir comigo. Eu me preparei, lógico. Eu vou lá. Só que enquanto eu estava me preparando, Deus colocou algo no meu coração. Você questiona tanto, mas e se essa obra for minha? Eu disse, se for sua, eu não vou resistir, vou me submeter. Mas eu falei com Deus, em oração, a seguinte coisa: como que eu vou saber então que é tua? Que faz parte da obra que o Senhor está realizando? Você sabe, todo batista pensa que aquela oração, pensa não, sabe, porque isso é uma verdade, que aquela oração que vem só do seu coração, sem que você pronuncie palavras, Satanás não pode ouvir. Quem sabe disso aqui? E aí eu resolvi fazer um teste, fazer aquela oração silenciosa, aonde só eu e Deus sabia da oração. Deus, eu sei o que o Senhor fez comigo em 87, eu sei que o Senhor fez comigo no dia que assim que eu cheguei no seminário, no começo, eu sei que o Senhor fez, quando o Senhor fez toda aquela promessa. Então, se é do Senhor, para mim não resistir, fala tudo que o Senhor falou para mim, no particular, para aquela mulher. Mas só eu e Deus. Quando nós chegamos, eu já contei essa história aqui. Quando nós chegamos lá na casa, ela estava sentada atrás de uma mesa, catando feijão. Ela parou tudo na hora e mandou a gente entrar. Entramos no corredor e fomos para a sala. Para chegar na sala, passava pela cozinha dela, passava por todo lugar, ia passar lá para trás. Chegamos na sala, eu nunca tinha ouvido alguém orar em línguas, mas eu estava tão determinado que na hora que ela começasse a orar, eu ia cair para cima, expulsando o demônio. Éramos em 3, um amigo que foi comigo, tinha uma aliança na mão, infelizmente ele faleceu esse ano. O nome dele é Adriano, pastor de uma importante igreja em São Paulo, mas faleceu esse ano, Deus o levou. Ele estava com a aliança na mão e aquela mulher, deixa eu falar, quando a gente ficou para orar, um ficou de joelho ali, outro ficou de joelho lá, e eu fiquei de joelho também em outro lugar.
Mas eu não estava com o coração aberto. Eu estava acompanhando ela com o olho fechado e outro aberto, para dizer que eu estava orando e acompanhando. Quando ela começou a orar, ela não falou uma palavra em português, ela já começou orando em línguas. Quando ela começou orando em línguas, cadê o homem que ia lá para repreender? Nos meus pensamentos, está tudo bem, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí ela chegou na cabeça daquele que carregava a aliança, do Adriano, e disse: eu preparei para você uma noiva, você vai casar com ela. Casou mesmo. Mas eu falei, mas olha que esperta, viu a aliança no dedo e profetizou. Coração duro. Aí ela vai para a cabeça do outro, um amigo outro, chamado Leonilton, advogado hoje e pastor, também de uma grande igreja, ou de uma importante igreja. Leonilton, um grande amigo, qualquer tempo, quem sabe, eu o trago aqui para ministrar. Mas ela saiu do Leonilton, e eu acompanhei, eu vi ela dando os passos em direção a mim. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, é como se imediatamente eu fosse tocado por algo muito maior do que eu jamais imaginava acontecer. Minha língua, na hora, ela como se recebesse anestesias, pelo menos umas 3 anestesias, quando você vai fazer uma cirurgia bucal, e não pegasse, o médico aplicasse mais uma. Então, assim, você é teimoso, vou dar mais uma. Pá, pá, pá. A boca inchou de tal forma que, se eu fosse falar qualquer coisa, não sairia em português. Eu sabia disso. E eu travei. Pensamento maligno. Oposição do diabo para impedir você de ser abençoado. Na hora veio assim: se Deus quiser me batizar com o Espírito Santo para falar em outras línguas, eu não preciso estar aqui. Eu preciso e posso ser batizado no meu quarto. Sozinho. Duro. Quando termina, eu estou em choque. Ela pede para a gente ficar em pé, fazer um círculo, e ela volta toda a atenção para mim. E Deus começa a falar através dela tudo que Deus tinha me revelado naquele quarto. Inclusive, falando que nós iríamos para o Japão, falando coisas. Eu não era namorado da pastora Elda e não sabia que só com japonesa, ou casada com japonesa, a porta do Japão se abriria. Nada disso. Quando ela trouxe a revelação daquilo que Deus tinha me falado no particular, já tem gente sendo tocada aí? Levanta a mão. Acontecendo alguma coisa diferente? No seu corpo? Me perdi. Entrei aqui noutra. Depois, passou de Deus falar com ela sobre que Deus tinha falado para mim no meu particular. Ela traz outra revelação. Deus me falou, me mostrou por que você veio aqui. Você veio aqui para confrontar. Você veio aqui dizendo que essa manifestação do Espírito Santo era manifestação até de demônios. Você veio para provar a Deus.
Quando ela falou aquilo, eu disse, chega. E eu pedi, então, ora por mim de novo. Ora por mim de novo. E ela então pediu para que eu ficasse de joelho. Pediu para os dois amigos meus, tanto o Leonilton, os dois, o Adriano, estivessem orando por mim. Então, quando ela colocou a mão na minha cabeça, é como se outras doses de anestesia tomassem meu corpo, minha língua ficou pesada. Era como algo que eu não conseguia entender. Mas era como se eu fosse transportado de um ambiente para outro. Eu só sei dizer que depois daquele dia minha vida não mais foi a mesma. Mas o tempo vai se passando e agora eu chego a 59 anos. A promessa, com os 20, confirmada depois, no meu batismo. Desânimo tomando conta do meu coração, as dúvidas, será que eu ouvi direito? Tanta coisa acontecendo, quase enterrando e sepultando meu sonho, as promessas. E aí vem o pastor Marcelo, aí vem o Danilo, e aí vem o Voa. O Voa. No primeiro dia que nós chegamos do Voa, com essa equipe maravilhosa, estávamos cansados, porque a gente tinha viajado, e a gente tinha que... Perdemos a parte da manhã da administração já, porque começou de manhã, e a gente foi direto. Ficamos lá na casa, deixamos as nossas coisas e depois fomos mais para a noite participar do culto. No primeiro dia, indo embora, presta atenção nisso, Deus usa a segunda pessoa. A primeira foi aquela mulher. Agora usa uma segunda pessoa para falar tudo que ele tinha me falado no secreto. Mas de uma forma tão poderosa. Eu pedi, são 15 minutos de profecia. Entre línguas e tradução. E aí eu pedi para a Bruna, porque a equipe gravou, acho que a pastora Elda teve a ideia de gravar para registrar. Eu, na verdade, não fixei nem o rosto da mulher. Você sabe, eu terminei essa trajetória de 3 meses, fazendo uma viagem para São Paulo, para ir lá na igreja onde eu entendi que ela estava servindo, agradecer. Terminei essa trajetória indo lá. A disposição do coração dela de vir aqui, de falar à igreja. Mas são 15 minutos, e eu pedi então para que a Bruna fizesse, e a Bruna então fez 2, fez mais do que eu pedi. Ela disse, pastor, eu fiz 2, você escolhe. Eu fiz um completo, só que o período da oração em línguas eu fui tirando e eu deixei só a parte onde ela traz a palavra, a revelação profética, de 8 minutos. Aí eu falei, então, deixa de 8 minutos. É lógico que mesmo no de 8 minutos, ela fala em línguas e traz a profecia. Mas o pouco que ela fala em línguas, hoje, na hora que a gente colocou o vídeo pela manhã, Deus usou alguém para interpretar, entender tudo aquilo que ela estava falando. Se nós tivéssemos colocado, eu vou mandar para ela depois, todo o vídeo, nós teríamos uma revelação mais completa ainda. E eu pedi para ser gravado.
Sabe por quê? Porque não é uma coisa minha, é uma coisa nossa. Enquanto você vai ouvir esse vídeo, provavelmente você vai também sentir algo. E na medida que eu for ministrando e você for ouvindo, e Deus for tocando em você, e de alguma forma você ergue a sua mão e depois pode baixar. Ok? Então, por favor, o vídeo da profecia. No voa, no estacionamento, indo para casa. Que Deus está me mostrando como se fosse um processo de irrigação. Ele me mostra que o Senhor tem raízes muito profundas. Suas raízes são muito profundas. Enquanto todo mundo achava que o Senhor não crescia, o Senhor estava crescendo para baixo. Suas raízes são muito profundas. Mas só árvores frondosas, frutíferas, árvores fortes, precisam ter raízes tão profundas assim. E eu vejo uma nova estação sobre a sua vida. Engraçado que Deus está me dando uma visão de uma lua. E é como se eu visse um eclipse nessa lua. Mas é a testificação de uma nova estação mesmo. Tudo que Deus está me mostrando é ministerial, porque agora eu estou vendo um ônibus. Deus tem alinhado as suas orações. Eu vejo o Senhor te chamando para orar do terceiro céu, do lado de Jesus. Com poder e autoridade. Com poder e autoridade. E o Senhor pedindo para liberar palavras, decretos. Eu ouço o Senhor falando, libera decretos. Decretos. Pode liberar decretos. Pode declarar sobre a terra. Vejo Deus te dando... Nossa, o Senhor está trazendo para mim a palavra de Caleb. Que é tempo do Senhor falar como Caleb falou, dá-me, Senhor, dá-me a minha montanha. Em nome de Jesus. Que é a terra que emana leite e mel. Em nome de Jesus. Amém. O senhor é pastor? Meu Deus do céu, o senhor não tem noção do que vai acontecer no teu ministério. O senhor não tem noção do que vai acontecer no teu ministério. Eu vi o Senhor me mostrando o teu coração fiel como o de Caleb. O Senhor guardou uma promessa por muitos anos. Sim. É tempo dela se cumprir. Pode dizer, dá-me a minha montanha, Senhor. Dá-me a minha montanha, Senhor. Ye canaia chacarabaraba suriandalasse. Yenevaia shekete babababababacou. Yanassurie canaia chaya. Mais Espírito Santo, mais. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Eu vejo o Senhor alinhando Cronos com Kairos. E ele diz que é tempo de andar no Aion. Nayashu Yamakai. Tem um alinhamento, porque houve um alinhamento do coração. Então por isso agora o Senhor está entrando na era do Kairos. Essa é uma nova unção. É uma nova unção, é uma nova unção, é um novo manto. Eis, o Senhor está descendo um novo manto, um manto apostólico, Yamakai. É tempo de preparar para enviar. Por isso o Senhor estava largando a tenda para todos os lados. Ele sopra os quatro ventos. Pode profetizar. Ezequiel 37, sobre o vale dos ossos secos. Porque nenhum osso mais vai ser sequice. Todos terão vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.
Ei, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. 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 Enche. Renova, Senhor. Renova, Senhor. As novas alianças estão chegando e elas vêm do céu. Ei, Canaia, sai. Eu ouço o Espírito Santo dizer: o tempo de cantar chegou. Olha, você é muito ousada, porque eu sou. Mas eu vi o Senhor como se eu tivesse esvaziado o teu ministério. E eu vejo ele trazendo agora um exército de filhos ruivos. Filhos preparados para viver o que ele colocou nas tuas mãos. Eu ouço nitidamente o Espírito Santo falar que tem uma promessa. É como se ele me mostrasse um livro que tem até pó. É uma promessa muito antiga. Eu ouço que é uma promessa de descendência. Filha, uau! Chega na sai. Meu Deus, porque Deus está me mostrando. Eu tinha 22 anos. Uau! Meu Deus. Meu Deus. Não vai terminar o ano de 2025, vai terminar o tempo de cantar chegou. Apóstolo, Shecaia na Serebassuia. Ora com o pastor aqui. Amém. Tudo bem, pastor? Pode deixar. Na verdade, se quiser tirar daqui, porque quando nós chegamos, então, do VOA, na verdade, nem chegamos. Deixa eu terminar aqui. Para que você entenda o tema do ano, a glória da segunda casa. Nós fomos para casa. Lógico que eu estava sem força. Precisei me apoiar, eu não sei se no Clóvis ou no Joe, não sei quem. O pessoal estava muito cansado. Nós estávamos cansados. Eu vi um apelo dos meninos que tinham ido, falado: dá para a gente ir um pouco mais tarde, amanhã, para a gente descansar um pouco mais. Eu disse: está tudo bem, vamos mais tarde. Vamos acordar um pouquinho mais tarde, 10 horas da manhã, e a gente então vai às 10 horas. Mas quando deu as 5, 6 horas da manhã, eu não sei exatamente qual o horário, eu fui surpreendido pela presença. Ela chegou forte. Meu corpo tremia. Eu chacoalhava inteiro na cama. E o Senhor estava me trazendo algo sobre a igreja, sobre o nosso ministério. O Senhor começou a trazer os apontamentos. Aquilo que eu parei para buscar em 3 meses, Deus já estava falando lá do início. Lá desde o VOA, às 6 horas da manhã, ou 5, eu não sei direito. Eu sei que eu fui tomado e eu comecei a orar. Em determinado momento eu não conseguia mais me controlar. E eu acordei, eu não acordei só quem estava comigo na casa, eu devo ter acordado parte
daquela quadra, daquele ambiente, porque eu orava alto. Eu começava a orar em línguas, mas eu tremia inteiro, a cama realmente chacoalhava, não sei nem como a pastora Elda se continha do meu lado. E o Senhor então me deu uma visão a respeito da igreja, para que nós pudéssemos estar atentos àquilo que estava por vir. E sim, Deus me mostrou um tipo de reforma, onde a igreja estava passando por reformas. Eu conseguia ver o piso muito polido, bonito, eu conseguia ver as paredes, eu conseguia olhar os detalhes da reforma. E aquilo me chamou a atenção, porque era bonito, mas de repente, o chão se abre, e tudo aquilo que nós estávamos fazendo, em termos de reforma, aquilo começou a ser engolido, mas engolido literalmente por aquela lama, por aquela areia preta, movediça. E o Senhor me apontou para as estruturas. E o Senhor começou a falar sobre como nós precisamos cuidar da onde nós estamos edificando. Onde nós estamos edificando, que bases nós estamos edificando. E Deus me apontou claramente que eu devia zelar pelo altar. Deus me apontou que eu deveria olhar para o caráter de cada um que ministra aqui em cima desse altar. Deus começou a me mostrar sobre mim mesmo. E eu comecei a lidar com tudo aquilo, e com aquela visão, e eu dizia: Deus, que coisa horrível, terrível. Tanto esforço, tanta energia gasta, e agora tudo ruindo por terra, tudo sendo engolido por aquela areia movediça, por aquilo que era nojento, horrível de se ver. Mas quando o Senhor me apontou de como eu devia cuidar do altar e de tudo aquilo que nós como igreja vamos edificar, nas bases que nós vamos edificar, Deus estava simplesmente dizendo: olha, eu vou fazer algo tão grande que vocês vão precisar cuidar das estruturas. Vidas precisam realmente ser apaixonadas por mim. Aqueles que me servem precisam fazer com amor e paixão. Precisa ser algo do coração. Precisa ser profundo. Quando eu chego do voo, eu já estou decidido a parar por 3 meses diante da visão de Deus. Mas preste atenção. Quando eu via toda aquela estrutura ruindo, claramente veio uma frase: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aquilo era muito forte. E eu comecei a falar alto, foi aonde? Eu orava em línguas, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Aquilo não saía dos meus lábios, e eu comecei a gritar: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. E todos que estavam ali entenderam. Alguém lá já pressupunha e dizia: esse vai ser o tema do ano. Eu não sei quem foi. E aí eles até brincaram: o que adiantou, né, a gente falar que ia acordar à tarde. Fomos acordados. E aí, no outro dia de manhã,
Quando a gente está chegando lá de novo para receber, logo depois de eu ter sido tão impactado lá no meu quarto, quando a gente chega no próprio ambiente do voo, nós já somos direcionados para uma das pessoas que ministravam na equipe do Randy Clark. E ela orou por nós e novamente uma palavra profética, confirmando tudo que já tinha ouvido. E aí Deus estava sendo muito repetitivo comigo. Para que não houvesse dúvida. Aí quando eu chego, procuro o pastor Rafael, disse, pastor Rafael, eu decidi, eu vou parar por 3 meses. Procurei a pastora Daiane, eu vou parar por 3 meses. A liderança, eu falei, vou parar por 3 meses. Quero ter um tempo de isolamento pessoal, para olhar as estruturas, para pensar nas estruturas. Quando eu decidi ficar ausente por 3 meses aqui do altar da igreja, eu então decidi ir para lugares aonde Deus gerasse no meu coração. Em todos os lugares, presta atenção, porque isso não é exagero, em todos os lugares que eu ia, Deus usava alguém para trazer uma palavra profética. A mesma palavra. No primeiro domingo, é lógico que eu não tinha organizado nenhum tipo de viagem, nada, mas Deus colocou no meu coração ir para uma igreja de um amigo meu aqui em Curitiba. Eu até não entendi muito bem, não, eu acredito que ele tinha muito que somar, eu sabia que Deus estava me impulsionando para lá. Quando eu cheguei, o culto já tinha começado, quando eu entrei, ele disse, não, você aqui, você vai ter que pregar, eu falei, não, eu vim aqui só para receber. Não, mas não pode, não, você vai ter que pregar, eu disse, não, eu só estou aqui para receber. E aí ele ministrou Ezequiel 37. E Deus falou poderosamente que o tempo dos ossos secos se acabaram. Nós estamos cheios para transferir unção, para profetizar unção, para declarar nova vida, para declarar uma nova estação. Eu acredito que Deus tem algo lindo para fazer. Eu anotei, eu não sei qual foi a data, geralmente anota para a gente não esquecer a data, mas agora em dezembro, eu acho que foi dia 21, agora, do mês de novembro, Deus me traz outro sonho, outra revelação. A revelação agora apontava para o alto, apontava para o teto. Estávamos aqui e tinha algumas crianças aqui no altar. De repente eu comecei a perceber algumas rachaduras e eu disse, isso aqui vai cair, isso vai desmoronar. E aí eu falei, vou ter que tirar as crianças, vamos tirar as crianças daqui. Eu sei que eu peguei pelas mãos das crianças e eu tirei. Quando eu tirei as crianças, foi só o tempo de tirar as crianças e o teto desabou. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? E o Senhor disse a seguinte coisa para mim. Eu apontei para você as estruturas, tanto de baixo como do alto. As estruturas que apontam para baixo, aquele buraco que se abria no chão e engolia tudo por causa das estruturas, significa que você precisa cuidar do caráter, da vida, daquilo que aqueles sobem no altar e vão despejar sobre a igreja. E depois, o teto, aquilo que aponta para cima, é porque você precisa construir tudo debaixo de jejum, oração, consagração, santidade.
Coisas que apontam para as estruturas de baixo e coisas que apontam para as estruturas de cima. Como nós podemos construir algo grande para Deus se não for na dependência do Espírito Santo? Como podemos ousar fazer algo para Deus que não seja na dependência do Espírito Santo? Que não seja baseado na oração, que não seja baseado no jejum, na consagração, na dependência. Eu acredito num grande mover de avivamento. A igreja está cheia, nós precisamos, temos 2 cultos, precisamos de um terceiro. Mas eu também sinto no meu espírito que os próximos 2 anos nós vamos sair do ambiente onde nós estamos. Presta atenção, nos próximos 2 anos nós não poderemos estar aqui, porque será pouco o espaço. Alguém já diz que aqui poderia ser uma base para uma igreja infantil, para os ministérios, eu não sei lá, mas a gente vai estar num ambiente maior, os ministérios vão querer fazer uso do ambiente maior, não sei. Mas nos próximos 2 anos, esperem, porque Deus vai atrair tanta gente. Dentro desse processo, Deus falou através de muitas pessoas, para confirmar coisas. Deus usou a Gabi para falar sobre 2 revelações, que tratam exatamente sobre tudo isso que eu estou acabando de abordar com vocês. Ela também teve uma visão de uma reforma, e dentro da reforma, no meio do templo lá, muita areia, e dentro da areia, alguns crucifixos, algumas coisas. E eu tive clareza que também se trata daquilo que a gente precisa cuidar, estruturas. E a outra, ela trouxe para mim ontem, sobre outro sonho, outra revelação, e ela disse que me via num ambiente diferente, com muitas salas, e eu estava com óculos que não tinha como é que chama isso? Haste. Era só um óculos. Preso ao nariz, lógico, eu imagino. E com isso, uma lupa num olho. E eu olhava com detalhe as coisas. Ela até, profeticamente, me deu uma lupa hoje. Eu decidi fazer algumas coisas nesses 3 meses, pastor Rafael, de isolamento. A primeira delas, eu vou olhar com lupa a minha liderança. Mas eu não vou olhar com lupa para vocês somente, eu vou olhar com lupa para mim. Eu preciso refletir a santidade de Deus. Foi a palavra que ele falou para Abraão: sede santos, porque o Senhor, eu sou santo. A primeira oração que o Senhor nos ensina aponta para a santidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Me ensina a santificá-lo. Me ensina a viver uma vida de santidade, que condiz com a tua santidade. Eu decidi que, voltando hoje, eu vou começar a marcar um encontro pessoal, individual, com todos, individualmente, todos os meus líderes. Todos. Para julgá-los? Não. Para tirá-los do ambiente? Não. A não ser que seja preciso. Porque se for preciso, eu tenho a minha própria vida para ensinar. Sabe por quê? Porque se eu, como pastor,
Me ausentei por 3 meses para um nível de consagração e tratamento. Por que você não pode? Eu acredito que Deus vai nos levar a viver coisas lindas. Deus colocou alguns projetos no meu coração. Outro deles é entrar num nível de consagração que ainda não experimentei. Eu fiz isso em algumas fases, em algumas vezes. Mas eu decidi, agora no Yom Kippur, ou seja, uma festa judaica que em Israel eles comemoram o tempo é chamado Festa das Barracas, onde eles saem das suas casas bonitas, confortáveis, aonde eles deixam aquele ambiente de ar-condicionado ou de sofá confortável e vai para ficar numa barraca por 7 dias, uma semana. Eu resolvi pegar uma barraca e me isolar também e ficar por 7 dias. Que experiência linda! E lá naquele período, Deus gerou no meu coração que em 2026, começando agora já em janeiro, todo mês eu vou separar 3 dias. Geralmente tem 30 dias, agora que eu estou vendo, são 10%. E eu vou ficar numa barraca, 3 dias orando e buscando a presença de Deus. Nesse período, eu não vou dizer que eu vou chamar os homens para fazer isso comigo em todos os meses. Mas pode ser que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, quando o Senhor gerar no meu coração, eu vou abrir para a igreja. Talvez alguns líderes que desejarem estar comigo, eu vou fazer isso. Por que eu pedi para que até fosse colocado palavras aqui como essas, trouxessem aqui? Porque eu quero motivar você a partir de janeiro. Enquanto eu estiver pregando aqui, se você tiver algum pedido de oração, você vai trazer para cá, para o altar. E só deixa seu pedido de oração e vai embora, sente no seu lugar de novo. Se você tiver alguma palavra profética, só escreve lá, qualquer revelação, escreve e deixa no altar. Qualquer coisa que Deus der como apontamento para você, traz aqui escrito, deixa no altar. Se você for movido no seu coração para fazer uma oferta sacrificial, vem, deixa aqui no altar. Qualquer coisa que Deus gerar no seu coração nesse período, vem e deixa aqui no altar. E eu vou estar apresentando diante de Deus. E aqueles que estiverem comigo, nós vamos estar apresentando diante de Deus aquelas palavras proféticas, aquelas revelações, aquelas necessidades de oração, ou aquelas ofertas sacrificiais, ou seja, o que Deus gerar no seu coração. Nós precisamos criar uma cultura diferente, aonde nós realmente vamos para o altar, entendendo que Deus está derramando daquele altar sobre nós. Deus trouxe também 2 coisas, 2 revelações através de 2 pessoas. Uma pela pastora Elda, onde Deus abre os olhos espirituais dela e ela vê como uma fonte, um manancial, que já sai da onde nós estamos, no escritório, lá no escritório da nossa casa, porque o escritório em cima, moramos embaixo, mas há algo que descia de lá, uma fonte, água que jorrava e tomava, chegava até a igreja. Ela tem essa visão e, de repente, outra pessoa é usada por Deus com o mesmo sonho, com a mesma revelação, que a partir da nossa casa, do escritório, uma fonte descia, tomava conta da igreja. Você sabe de uma coisa? Eu acredito que daqui vai jorrar a vida. E eu quero declarar isso e profetizar isso na sua vida. Há anjos aqui, sabia disso? Eu acredito que Deus vai começar a separar pessoas e me apontar pessoas.
Esse ano será um ano onde nós vamos levantar novos ministros, novos líderes. Deus vai nos dar insights. Deus vai nos dar estratégia. Nós estamos diante de um mover profético. E é por esse mover que nós queremos andar. Deus pediu algo para mim hoje, pela manhã. E eu sei que quando Ele pede isso é porque Ele quer fazer algo. E eu até trouxe uma palavra, quem está aqui no culto à noite, quiser vir pela manhã e quiser vir no culto à noite, vem, porque eu acredito que Deus tem algo diferente, que não dá para fazer agora no culto da manhã. Mas eu quero dispensar na sua vida, liberar na sua vida aquilo que Deus tem derramado na minha. Agora deixa eu falar uma coisa. Isso não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que estar pronto para aquilo que Deus vai começar a desenvolver e fazer aqui. O ano não terminou. E antes que o ano ainda termine, estamos no último mês, mas antes que o ano ainda termine, nós ainda vamos viver coisas lindas, você vai viver coisas lindas, ainda que o ano, ainda antes de o ano terminar. E eu quero declarar aqui dias, meses e anos extraordinários na sua vida e na vida da igreja. Haverá um tempo muito frutífero aqui. Escreva o que eu estou falando agora. Porque é impossível. Você pode estar visitando aqui hoje, agora. Talvez a sua primeira vez. Impossível você não ser atraído para esse ambiente. É impossível. O Espírito Santo de Deus está agindo aqui. Os anjos que estão no ambiente, eu oro para que eles comecem a tocar você. Quem quer ser tocado? Levante as suas mãos. Você pode ficar em pé. Eu ouvi pastor Bill Johnson, no início da promessa de um grande ministério, de um avivamento. Ele disse que preparou a igreja depois de um período, e ele pediu para aqueles que estivessem sendo tocados por Deus de alguma forma, viessem à frente, porque era como Deus separando pessoas para fazer algo, viver um ministério. E eu quero fazer a mesma coisa hoje aqui. Mas eu não queria que você viesse aqui sem sentir o que eu falei lá no começo. Um calor, algo, um calafrio, um peso, alguma coisa no físico, alguma coisa, talvez você não consegue controlar suas lágrimas, talvez você não consiga segurar suas emoções, alguma coisa.
alguma coisa dentro de você agora, Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor toque. Anjos, Senhor que sonda todos os corações, eu oro por um toque especial. Eu oro por aqueles que o Senhor vai tocar nesta noite, levantar nesse ministério. Que eles sintam no físico. Que eles sintam no físico. O Senhor está começando algo grande, muito grande. Maior mesmo do que conseguimos pensar. É uma promessa. Estamos diante de um mover profético. E nós cremos nesse mover. Nós cremos que o Senhor está separando nesse tempo na tua igreja aqueles que vão pagar o preço, aqueles que vão estar disponível para viver aquilo que o Senhor tem nesse tempo. Eu quero liberar sobre a vida desses teus filhos. Eu quero liberar sobre a vida desses teus filhos. Espírito Santo de Deus, toque, passei sobre a igreja agora. Anjos de fogo, toque nas mãos, toque nos pés, toque no corpo. Anjos de Deus, vai se movendo no meio da igreja. Esse ambiente é teu. Nós oramos por esse novo tempo. Oramos por um fluir de graça. Oramos por um fluir de unção. Oramos por uma liberação profética. Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que o Senhor toque cada um desses teus filhos. Toque agora. Procura nesse auditório, procura, Senhor, nesse ambiente, homens, mulheres, cujo coração estão dispostos. Separa eles para esse tempo. Separa eles para esse tempo. Separa eles para esse tempo.